Bom dia, bom dia. Quero compartilhar com vocês primeira carta a Pedro, capítulo 2. Essa noite eu confesso aos irmãos que eu tive um sonho e eu sonhava que eu estava sem roupa, andando na rua, pelado, nu, e eu parava numa casa de um casal, que o homem ele era caminhoneiro. E aí a mulher dele e as filhas dele me emprestavam um vestido para eu vestir, uma saia, para eu me cobrir da minha nudez. E aí eu não entendia aquilo, eu pensava comigo, mas como é que tem um marido e o homem não arruma uma roupa para mim, né? E Deus ele tocou no meu coração que as mulheres, elas são mais sensíveis, elas têm mais compaixão do que os homens. E Deus tem me mostrado que muitas vezes na minha vida eu não tenho tido essa sensibilidade, eu não tenho tido essa compaixão com as pessoas. Então que eu possa, a partir dessa leitura, ter mais compaixão e através desse sonho, ter mais compaixão com as pessoas. Quero compartilhar com vocês. Deus te abençoe e vamos estar com os ouvidos atentos para aprender mais da palavra de Deus. Primeira carta a Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e toda sorte de maledicências. Então, aqui eu preciso ser quem Deus quer que eu seja, sem máscaras, sem buscar agradar a homens, mas fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Agora que já provastes, aqui no versículo 2, desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por eles crescerdes para a salvação. Então a gente precisa desejar ardentemente como bebês recém-nascidos para obter a salvação de Deus. Agora que já provastes que o Senhor é bom, então a gente tem que provar essa bondade do Senhor na nossa vida. Oferecer-de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Cristo Jesus. Para acessar o reino, a gente vai precisar fazer sacrifícios. A gente vai precisar fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem é essa pedra? É Jesus. Tropeçaram porque são desobedientes à palavra, para com que também foram destinados. Então a gente precisa ser obediente à palavra, porque nós fomos achados. Mas vós sois a geração eleita, o sacrifício real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos achados, nós fomos escolhidos por Deus. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, dos desejos da carne, quais combatem contra a alma. Aqui declara que a gente precisa nos afastar do mal. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao Rei, como soberano. Então a gente precisa se sujeitar a toda a autoridade humana, como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A gente não tem que ser livre para fazer as vontades da malícia, mas sim fazer a vontade de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, e temei a Deus, honrai ao Rei. Nós precisamos honrar todos, sim, mas a gente precisa temer ao Rei.
Quem é o nosso Rei? É o Senhor Jesus Cristo. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Muitas vezes na nossa vida a gente só quer se sujeitar ao nosso Senhor, ao nosso patrão, quando ele é bom. Mas a palavra diz, também aos maus. Consciência para com Deus, suporte às tristezas. Quando nós temos a consciência, fazemos a vontade de Deus, nós precisamos suportar a tristeza. Porém, fazendo o bem, sois afligidos e suportai com paciência, isto é agradável a Deus. Precisamos suportar com paciência, fazendo o bem. Deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas, que sejamos o exemplo. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Deus é o nosso juiz. Levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça delas. Pelas suas feridas fomos sarados. Então fomos sarados pela ferida de Deus. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.